Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Graças a Deus, Deus nos permite que comecemos mais esse dia, quinta-feira, já é quinta-feira. O tempo urge, como diz os filósofos, não é? O tempo urge. Então, cabe a nós aproveitarmos cada segundinho desse tempo para aprender, para desenvolver, para superar, não é? Bom, programa Madrugada com Deus de hoje traz o tema a importância da água para o espírito e o corpo. Olha só, a importância da água para o espírito e o corpo. Quem vai abordar esse tema é o nosso irmão José Roberto Alonso, um espírito que fora médico quando encarnado e continua exercendo a medicina no plano espiritual. Porque já entendemos que damos continuidade à nossa vida quando retornamos para nosso mundo de origem. Não nos tornamos santos porque desencarnamos, porque morremos, não é? Não, continuamos sendo quem somos. Se temos aptidão para determinado assunto, trabalho, atividade, no mundo espiritual continuaremos exercendo essa atividade. Não mudamos, gente. Não, a diferença é que a expansão do conhecimento é muito maior. A expansão da vida torna-se muito maior. Por quê? Porque já não tem mais essa limitação da matéria. Querendo nós ou não, a matéria está a nos limitar. Quando Jesus diz que tudo torna possível aquele que crê, ele deixa claro que não há nada impossível de se alcançar. Por quê? Porque somos essência, somos seres espirituais que temos um corpo, animamos um corpo, mas somos seres espirituais. Olha, eu tenho certeza que a humanidade mudará quando todos nós tivermos total compreensão dessa assertiva que somos seres espirituais. E que quando nós pensarmos desta forma, não teremos mais esses apegos aos bens materiais, não teremos tantos apegos a isso é meu, é minha posse. Não, veremos apenas as coisas que nos pertencem como um empréstimo de Deus a nós e que temos que cuidar, pois um dia iremos devolver. Bom, vamos fazer a nossa prece para ouvirmos então esse irmão espiritual? Vamos lá? Como já estamos habituados, no início de cada amanhecer, nós pedimos: Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia que amanhece, eu te revele a todos. Que assim seja e assim será.
porque o querer é o poder. Se eu quero, quero sim, quero que o meu dia me dê essa oportunidade de revelar Deus a todos, pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelos meus gestos. Ah, mas que prepotência ser um revelador de Deus, ué, por quê? Porque se Jesus resumiu Deus como amor, tudo que eu fizer com amor, eu estou revelando Deus. Não é? Olha como é simples. Por que a gente complica, não é? Por que complicar? Quanto mais evoluído torna-se a vida, mais simples ela é. Nós é que complicamos, nós é que burocratizamos tudo. No mundo espiritual não existe toda essa burocracia, não. Existe a simplicidade e muito amor. Bom, passamos então a palavra a esse amigo espiritual, José Roberto Alonso. Tenhamos todos uma ótima tarde, em busca da nossa saúde, da nossa paz. É necessário entender que todas as coisas podem ser mudadas. Todos os estados físicos podem ser mudados. Uma rocha pode ser lapidada. Assim, os seres humanos, buscando conhecimento, saberão a importância de se viver bem no ambiente em que estão e aproveitando sempre o que a Mãe Natureza tem para nos oferecer. Os corpos são campos energéticos aglutinados, movidos por uma energia maior, o espírito. O espírito move o corpo. E a utilização do corpo vai provocando desgastes ao longo do tempo. A conservação desse veículo físico não é tão complicada quanto se imagina. Até mesmo o desgaste físico ou envelhecimento pode ser tratado, cuidado, porque tudo que faz com que o organismo se mantenha vivo é a coordenação energética das células. Essas células que vão mantendo núcleos de energia, disponibilizando forças para mover as funções dos nossos órgãos, os órgãos físicos. Quando se cuida da alma, o nível de energia é poderosíssimo e o ânimo faz com que os nossos órgãos trabalhem melhor, reajam melhor aos estímulos que a eles são direcionados. E para não agredir a funcionabilidade dos órgãos, a Mãe da Vida, a Mãe Natureza, que dá a vida a todos os seres viventes da Terra, vem nos oferecer meios, formas, para que consigamos alimentar, nutrir todas essas células animadas do nosso organismo. Pela própria análise clínica, a própria composição do corpo, o principal elemento da vida é o espírito. O espírito anima o corpo. Mas para animar o corpo, o principal elemento, a água. A água que gera, inclusive, o próprio oxigênio para manter
nossos órgãos saudáveis. A água é o veículo que leva os nutrientes, os naturais e os manipulados, para um centro que analisa e direciona cada partícula energético e magneticamente a cada um dos órgãos que nós temos. Quando não, através de se injetar pelos rios que temos no nosso organismo, as veias, que levam um líquido precioso da vida, o sangue, e neles são introduzidos os elementos que vão percorrer o organismo e chegar até onde estão os pontos mais fracos, onde estão localizados os distúrbios, as infecções, as inflamações, inclusive no centro neurológico, o cérebro. Quando se pede para que se bebam água regularmente, é para que cada ser humano possa lembrar-se que da sua vida, tudo que é levado pela água, tudo que é utilizado pela água, vai servir de instrumento regenerador dos nossos órgãos. Percebam que a água é muito rica, rica em minérios semelhantes à formação do seu corpo, uma reposição natural. A água mineral, cheia de vida, cheia de energia, cheia de partículas iônicas, cheia de pontos magnéticos, cheia de sabor, para nos alimentar e nos devolver a vida em nós. A Mãe da Vida trouxe para nós os alimentos essenciais para a manutenção desse corpo, para que o espírito aqui, em evolução, possa aprender, evoluir, sem se preocupar com os distúrbios, as infecções, as inflamações, os tumores, as doenças. Aprendendo com a Mãe Natureza, e a Mãe Natureza conhecendo-nos, em cada época do ano, ela sabe exatamente o que nos oferecer. Pela densidade da terra, pela densidade do sol, do vento, da umidade do ar e das próprias partículas que estão em suspensão, carregadas pelo vento, de um lado a outro, sempre nas proporções exatas, fortalecendo a terra que vai surgir dali, um alimento saudável. Um alimento saudável que não necessita de defensivos agrícolas ou esses entorpecentes de plantas que as deixam totalmente desequilibradas em suas estruturas. Mas a Mãe Natureza sempre mais força tem através do veículo, o espírito, que pode inclusive mudar até as características desse alimento, utilizando-se da força vibracional, exercendo uma força magnética
que pode desmembrar e retirar todo elemento nocivo que há nos alimentos. A água fluidificada assim o faz. Por isso a água é o elemento essencial para a sua vida, para os alimentos, para os animais, para o espírito. A orientação que a Mãe Natureza nos dá, observemos sempre onde estamos, em que parte desse planeta nós vivemos, qual a estação do ano em que nós estamos, qual o período. E ela, sabiamente, vai te oferecer os nutrientes para que você consiga manter a sua saúde, o seu equilíbrio, a sua paz de espírito. A alimentação saudável faz com que você tenha um equilíbrio emocional. Os distúrbios mentais surgem por uma alimentação imprópria. Regularizar isso trará o equilíbrio emocional do sistema nervoso, da sua vida pessoal, para que você tenha domínio sobre as suas atitudes. O espírito anima o corpo. A natureza sustenta o corpo. Tão simples fazer isso. Basta que cada um procure viver de uma forma muito simples, mas que seja verdadeira. É a verdade que vai gerar a todos nós as vibrações que vão transmitir esses fluidos para o nosso corpo, para o perispírito, até mesmo aos espíritos sem corpo, sem o corpo denso com que os irmãos possam imaginar. O que lhes é oferecido para que cada um possa se recuperar tem que ser feito com disciplina e amor. Porque a fonte de geração de energia para sustentar o seu corpo é a sua vontade. Você pode absorver os nutrientes, como você pode desperdiçá-lo pelo simples padrão vibratório que você tem. Quando você faz um tratamento com amor à vida, com respeito à sua vida, o seu corpo vai responder muito mais rapidamente. A cura vem muito mais rápido. Mas quando às vezes você insiste na desobediência das leis do amor, o seu corpo, ele vai refletir isso, causando as doenças, o desequilíbrio em toda a sua vida. A ação do amor é a ação do Espírito, é a ação da cura, é a ação da sua cura, para que você possa viver nesse plano físico, em paz. É o que nós temos a oferecer a vocês. O conhecimento
para que vocês tenham paz para viver. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão José Roberto Alonso, obrigado. De fato, nós sabemos que a água é o elemento essencial para a vida. Então, se Deus criou a água para que houvesse a vida, essa água pode com certeza trazer a cura, eliminar o mal, claro que pode. A água conduz o bem e também afasta o mal, conduz o mal para fora e o bem para dentro. Sim, não é por isso que a gente toma, ingere lá o líquido e coloca para fora aquilo que é inútil ao corpo, não é? A urina, a fezes, colocamos para fora, porque a água passa por nós para fazer o quê? A limpeza, literalmente a limpeza. E o corpo, com toda a naturalidade, pois o corpo pertence à natureza e a natureza é Deus, o corpo simplesmente livra-se daquilo que não é útil. Por isso a importância de tomarmos água, a água em quantidade correta às nossas necessidades. Cada corpo tem uma quantidade certa de líquido que deve ser ingerido. Pega o seu peso e multiplica por 30 e você vai ter ali a quantidade exata que você precisa tomar de água a cada dia. Exemplo, se você pesa 80 quilos, 8 vezes 3, 16, 24, 2 litros e 400 ml de água por dia. É muito? Não é. Se você diluir essa quantidade no decorrer do dia, fica muito pouco, tenha certeza. Bem, Paulo de Moraes agora em mais uma leitura. A seguir, como nas demais cartas, vem o elogio à igreja em Tiatira. Jesus reconhece nela o serviço em prol do Evangelho, a fé, a perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Quer dizer, aqueles cristãos estavam mesmo dedicados ao trabalho, expandindo cada vez mais a seara do Cristo. Só que, a seguir, vem a repreensão, vem a admoestação, para que a igreja se emende em algumas coisas. Nesse caso de Tiatira, era a tolerância em relação a uma mulher aqui cognominada Jezabel. Pode ser que seja uma mulher daquela época até, ou então esse nome foi tomado do Velho Testamento para ilustrar aqui o texto, né? Que essa Jezabel, além de declarar-se profetisa, ou seja, a mulher que profetiza, que faz profecias, não somente ensina, mas também seduz os servos do Cristo a praticarem a prostituição e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Prostituição aqui não é a relação sexual, não é em relação a isso. A prostituição aqui é desobediência aos preceitos de Deus, certo? Nós já conversamos sobre isso e vamos conversar ainda mais. E aí dissemos que Jezabel foi um nome tomado, né? Pode ser isso, lá do Velho Testamento, onde lá ela é esposa do rei Acabe, ou Ahab, que estimulou a idolatria em Israel. Por isso, nesse momento, a Jezabel é usada também, esse nome, né, para Jesus condenar, né, ponham entre aspas esse condenar aí, a prática da idolatria entre os cristãos de Tiatira. Isso conforme lá o primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículos 31 a 33. A prostituição da rainha Jezabel consistia em mesclar a religião de Israel com o culto a Baal. Baal era um deus da antiguidade, né? Conforme a narrativa do segundo livro de Reis,
capítulo 9, versículo 22. Lembra que eu falei para irem anotando essas passagens para vocês conferirem depois? Então, eu espero que todos estejam fazendo isso, todos estejam anotando, porque aqui eu anotei tudo, certo? Porque tudo na cabeça também não dá, né? Como em todos os lugares dessas igrejas, o culto ao paganismo imperava e era difícil, se não impossível até, não aderir ao culto pagão e à adoração do imperador romano. Não era possível fazer qualquer negócio ou prosperar economicamente sem esse culto. Por isso, a vida dos cristãos não era nada fácil. Eles eram perseguidos de todas as formas. Alguns, vocês sabem, eram até mortos por causa dessa perseguição. Os que com ela adulteram, esses são os que seguem o seu ensinamento. Ainda aqui, nessa carta e neste ponto, a longanimidade do Senhor, dando-lhe tempo para que a própria Jezabel se arrependa. Há essa longanimidade. Ou seja, o Senhor sempre concede tempo para todos nós. Todavia, nós, a exemplo dessa mulher aqui representada no nome Jezabel, dificilmente nos arrependemos. Nós receberemos os castigos e vamos pôr esses castigos entre aspas, pela nossa responsabilidade. A colheita é obrigatória depois de uma semeadura livre. Semeamos o que queremos, colheremos exatamente o que semearmos. É a lei. Então, esse castigo sobre Jezabel e todos que com ela se prostituíram serve para testemunhar a todo mundo de que é impossível escapar daquele que sonda mentes e corações. Olha, é até dizer assim, impossível, uma coisa estranha, já que Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Mas realmente, neste caso, vamos concordar numa coisa: é impossível escapar daquele que sonda mentes e corações. Este que sonda mentes e corações, vocês sabem quem é, né? É o Cristo, é Jesus. E sondar as mentes e corações é conhecer o que vai no espírito de cada um, é saber o que cada um pensa, é sondar o verdadeiro sentimento, aquilo que cada criatura traz dentro de si. Percebe como é impossível escapar deste que sonda mentes e corações? Por isso que ele diz que dará a cada um segundo as suas obras, né? Ele sabe o que nós pensamos e sabe o que nós sentimos. Então, as obras vão refletir o que nós pensamos e o que nós sentimos. A conclusão é recebermos de acordo com as nossas obras. É por isso que o texto complementa com a frase, darei a cada um segundo as suas obras. Obras que são realizadas com a intenção e o sentimento empregados em favor do bem ou na realização de maldades, de crimes. Intenções e sentimentos que ninguém consegue esconder do Cristo. A estrela da manhã, ou estrela d'alva, esse é o maior prêmio que alguém possa receber. Por quê? Porque de acordo com o mesmo Apocalipse, só que capítulo 22, mais adiante, versículo 16, o Cristo é a própria estrela da manhã. Então, há prêmio melhor do que esse? Há prêmio maior do que esse? Sejamos nós, seguidores fiéis do Cristo,
para podermos receber Ele mesmo em nós. Ou seja, sermos como Ele é e podermos dizer: eu e o Pai somos um. Bom, terminamos hoje o capítulo 2 e amanhã vamos começar o capítulo 3 deste Apocalipse, mas ainda estudando as cartas às igrejas da Ásia. Ainda temos Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que nos espera de mensagem do Cristo nessas cartas? É o que nós vamos ver a partir de amanhã. Até lá! Obrigado, meu amigo Paulo de Moraes, obrigado. Estamos aprendendo muito. Estamos ouvindo a leitura a leitura do Apocalipse. Isso é hábito de falar 4 evangelhos. Ficamos anos falando sobre os 4 evangelhos, não é, meu amigo Paulo? A leitura do Apocalipse vem nos enriquecendo muito. Ou as pessoas tinham medo desse livro, e aqui a Casa de Maria vem aí, apresentando o Apocalipse de forma simples, como ele é. Ele é a revelação de Deus, de Jesus, para a humanidade. Obrigado, Paulo de Moraes. Amanhã estaremos de volta. Gente, um forte abraço. Deixe o seu depoimento, que é importante. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.